Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa nossa aula vai ser a última aula do primeiro bimestre, ok? Para contemplar o tema 4, Brasil, Economia Global, Mercados Internacionais. Eu só vou voltar a postar aulas a partir do dia 1º de junho, que é quando começa o segundo bimestre. E nessa mesma semana eu já vou disparar quais são as atividades avaliativas para o segundo bimestre, ok? Então, para a gente fechar o primeiro bimestre, vamos falar desse tema, o Brasil e Economia Global, Mercados Internacionais. Para a gente entender um pouquinho desse capítulo, a gente tem que relembrar lá os capítulos anteriores, que o Brasil começou com ilhas, poucas áreas isoladas, passamos para arquipélagos, muitas áreas isoladas, e até chegar no período de continente econômico. O que aconteceu? O isolamento acabou por conta da implantação das vias no nosso país. A partir daí, que nos tornamos um continente, passamos a ter, né, o nomezinho continente, passamos a ter as vias e essa integração do território passou a acontecer, com mais outros fatores que eu vou citar, fez com que a economia do nosso país deslanchasse. Por exemplo, o que fez com que, depois que as vias já estavam integrando o território, o que mais aconteceu depois disso para o Brasil ficar entre as 10 maiores economias mundiais hoje? Nós tivemos a implantação do Plano Real, que é a moeda que nós temos hoje, cujo objetivo maior foi diminuir a inflação. Nós tivemos depois a queda em si, o Plano Real deu certo, a queda em si da inflação. Antes a gente ia no mercado, um lápis, por exemplo, você está no valor da moeda de hoje. Hoje custava R$1, amanhã R$1,40, depois de amanhã R$1,60. Era dessa forma que a economia acontecia e a gente nunca tinha dinheiro em mãos, porque tudo que a gente ganhava não era suficiente, porque a inflação comia, né? A gente costumava usar essa expressão. Então, a implantação do real, a queda da inflação, a redução do déficit e a abertura comercial, passamos a importar, exportar mais. O setor de informática no Brasil passou a ser mais liberal, passou a ter, e automaticamente a tecnologia se ampliou no nosso território. Negociações tanto da dívida externa quanto interna, privatizações e a implantação do Mercosul. Vou voltar um pouquinho aqui nas privatizações. Privatizar é vender uma empresa que é do governo. Nos slides que eu vou colocar abaixo do vídeo, eu cito o exemplo do Banco Banespa. O Banco Banespa pertencia ao governo do estado de São Paulo. Só que ele estava sucateado. E, assim como muitas outras estatais, o governo brasileiro não tinha condições de melhorar os serviços dessas estatais. O Banco Banespa foi vendido por um grupo espanhol, um grupo privado espanhol, e hoje é o Banco Santander, que vocês conhecem. Eu acho que o nomezinho fica mais familiar a vocês. Quando o governo brasileiro, na década de 90, começa a onda de privatizações, ele passou a vender empresas, automaticamente passou a ter mais dinheiro em caixa para investir mais na infraestrutura do nosso país, para facilitar e melhorar ainda mais esse giro comercial dentro do nosso país. Automaticamente, as empresas que estavam sucateadas, as empresas estatais, elas passaram a ter maiores investimentos. E o que aconteceu com essas empresas? O que aconteceu com a população brasileira? Passou a ter condições, as empresas passaram a ter concorrência entre si. Então, os produtos melhoraram a qualidade e os valores caíram. Então, assim, a população, em sua maioria, passou a ter condições de comprar uma linha de telefone, passou a ter condições de fazer viagens de avião, que até então era só para pessoas muito ricas. Aí, o que acontece? Pessoas mais simples como nós, tendo acesso a esse tipo de serviço, a economia passou a girar, mais moeda, mais dinheiro circulando no nosso país. Outro fator foi o Mercosul, que tem a ver com a pesquisa que vocês fizeram. O Mercosul é um bloco econômico, assim como os demais, tem o objetivo de melhorar e ampliar a economia dos países que fazem parte dele. Então, assim, a implantação das vias facilitou com que esses outros 7 itens que eu acabei de citar fez com que a economia do nosso país deslanchasse. Nos slides eu coloquei um mapa de 2012, uma tabela de 2016, que eu quero que vocês observem com atenção.
Ali mostra quem são os nossos parceiros e vocês vão ver que de 2012 para 2016 uma coisinha ou outra mudou, mas assim, quem são os nossos maiores parceiros hoje, mundialmente falando, né, que faz com que a nossa economia aí fique entre as 10 maiores economias? Estados Unidos e China são os maiores, né, importadores e exportadores do nosso país, são eles em primeiro lugar. Depois a Argentina e a Alemanha. São os 4 maiores parceiros hoje, internacionalmente falando, com que a gente tem uma maior quantidade de fluxo, tanto de importação, ou seja, compramos produtos deles, quanto de exportação, ou seja, vendemos para eles. E aí, hoje, o fato de estarmos melhores aí, com uma infraestrutura melhor, fez com que o Brasil se deslanchasse, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Mais informações nos slides abaixo. Beijão!